Olá, queridos, graça e paz a todos. Que alegria ter vocês aqui com a gente para mais um IFTcast, direto da Baixada Maranhense para as nações da terra. Eu quero pedir já a você que por favor, faça isso. É importante você se inscrever em nosso canal, você compartilhar esse link com todos os amigos que você tem aí nas suas redes sociais, que você também dê o seu like, você comente, porque a plataforma entende que isto é importante, que o conteúdo é relevante, então ela vai descarregar para enviar para o máximo de pessoas. Isso é aquilo que a gente quer, que essa mensagem chegue o mais longe para a glória, louvor e honra do nosso Deus. Então, gente, vamos lá. Olha, eu acredito que esse vai ser o tema mais polêmico que eu já falei aqui. É isso mesmo. Não saia daí. Vamos conversar sobre a minha posição teológica. Já me perguntaram tanto nos últimos meses, Pastor Ribinha, o senhor é calvinista ou o senhor é arminiano? E eu resolvi trazer isso para a mesa e vamos conversar sobre essa questão. Primeira coisa, posicionando aqui, vamos partir do pressuposto que alguém está nos assistindo e não conhece essas categorias. O que é o calvinismo, o que é o arminianismo? Esses dois termos representam dois movimentos ao longo da história, movimentos teológicos, para entender o que nós chamamos na teologia de soteriologia, a salvação. Então, o calvinismo vem de João Calvino. João Calvino foi um teólogo muito importante para a igreja. Isso os arminianos reconhecem, a importância do João Calvino. Acho que não tem um cristão, seja pentecostal, seja reformado, neopentecostal, todos reconhecem a grande importância de João Calvino. E ele pensou sobre muitos assuntos. É importante também dizer aqui que a gente não pode limitar o calvinismo a este ponto da soteriologia, ou seja, da salvação. O calvinismo trata de muitas outras questões. Aqui, hoje, no podcast, eu quero falar apenas da questão soteriológica, das questões relacionadas à salvação. E o que significa o arminianismo? Esse nome por causa do seu fundador, aquele que organizou esse entendimento, que foi o Jacó Armínio. Ele também foi um contemporâneo de Calvino, viveu ali no século XVI da igreja, e os dois pensaram e formataram um entendimento sobre a salvação. Qual é o problema? A grande questão, gente, é que tanto o calvinismo como o arminianismo é a pretensão humana de achar que a gente vai conseguir conceituar Deus. Que a gente vai conseguir colocar Deus assim dentro de um pacote, sabe? E eu gosto muito do que o Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona, dizia. Ele dizia que se Deus for explicado, se a gente conseguir explicar Deus na sua totalidade, se algum humano conseguir fazer isso, não é Deus. Eu garanto que não é Deus. Porque Deus a gente precisa experimentar. A gente precisa se relacionar com Ele. Com isso, Santo Agostinho não estava dizendo que a gente não pode pensar. Pelo contrário, ele foi um dos seres humanos que mais pensou a respeito de Deus. Pensou tanto que chegou a essa conclusão. Então, já começo aqui dizendo para vocês que os dois movimentos são tentativas nossas, humanas, de compreender esse mistério tão poderoso que é a salvação. E também vou deixar claro aqui que quando a gente fala alguma coisa, as pessoas elas começam já a colocar a gente nas caixinhas. Eu gosto muito da frase do C.S. Lewis. Ele dizia assim, tem um livro do C.S. Lewis que é Cristianismo Puro e Simples, que é a sua obra mais conhecida. E nesse livro ele diz, a impressão que eu tenho é que as pessoas não estão lendo a Bíblia para encontrar nela o que Deus pensa, ou para descobrir nela o que Deus pensa. Mas a impressão que eu tenho é que as pessoas estão lendo a Bíblia para encontrar nela aquilo que elas já acreditam. Então, possivelmente eu não vou mudar
o que você pensa, nem tem essa pretensão, eu só quero explicar qual é o meu entendimento acerca dessa questão. E aí, quando a gente fala, por exemplo, quando eu começo a pregar, ou escrever um texto, ou escrever um livro, dizendo que a gente tem que cuidar dos pobres, dos menos favorecidos, que a igreja precisa, ela tem a sua missão integral e tal. Então, quando eu começo a falar isso, alguém pode me ouvir e dizer assim, pastor Ribinha, ele é ideologicamente de esquerda. Não. Eu estou dizendo que a gente tem que cuidar do pobre, porque a Bíblia diz isso. Só que quando eu digo isso, muita gente já cunha em mim o título que eu sou de esquerda. Por quê? Porque a esquerda trabalha essas questões, ok? De um lado, quando eu defendo a família e digo, olha, a família é a base de Deus, o princípio de família bíblico é esse aqui, é um homem deixando seu pai e sua mãe, unindo a sua mulher, um homem e uma mulher, esse é o padrão de Deus e tal. E aí alguém vai dizer assim, pastor Ribinha, ideologicamente agora é de extrema direita. Não, eu estou dizendo isso, não é porque a direita ou a extrema direita diz isso, eu estou dizendo isso porque a Bíblia diz isso. Pois bem, dito isso, gente, eu quero falar para vocês que quando eu digo alguma coisa, a exemplo, quando eu digo que a salvação ela é pela graça de Deus, muita gente pode me jogar no campo calvinista. Mas olha, vocês precisam estudar melhor o arminianismo. O arminianismo essencial, clássico, histórico, acredita que a salvação é pela graça de Deus. A salvação pela graça não é só um ponto defendido pelos calvinistas, os arminianos também fazem isso. De um lado, quando eu digo que Jesus morreu por todas as pessoas e o sacrifício dele alcança todos os humanos, aí alguém vai dizer, pastor Ribinha é arminiano. E eu quero dizer para você que eu digo isso porque a Bíblia diz. E é por isso que eu acredito nisso. Vamos lá. Esse é um debate centenário. E eu não tenho a pretensão de achar que vou resolvê-lo aqui. Eu só quero dizer o que eu penso sobre isso. Eu penso que ao longo da igreja nós tivemos grandes homens que foram de um lado e de outro. Eu vou dar um exemplo aqui. O príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. Spurgeon era um calvinista, ele defendia a linha da soteriologia do calvinismo. Mas você tem John Wesley, um grande avivalista também, um grande homem de Deus, que era um arminiano. Nós temos já aqui para os nossos dias, vamos citar aqui pregadores contemporâneos, nós temos o conhecido pastor Reverendo Hernandes Dias Lopes, um homem de Deus, um homem íntegro, de vida ilibada, que todos vocês concordam que é um homem sério, que leva o evangelho a sério, e é um calvinista, assumidamente calvinista. E eu acredito que ele é calvinista em todos os pontos do calvinismo. Mas nós temos do outro lado o Luciano Subirá, que eu tenho certeza que você que é calvinista reconhece que o Luciano Subirá é um grande homem de Deus, também de um testemunho poderoso, um homem que tem uma história servindo a Deus na nossa nação, como pastor de uma igreja local, como conferencista. E ele é assumidamente arminiano. O que precisa ficar claro é que nós temos homens de Deus com pensamentos divergentes. Ponto. Então, o fato de você defender uma linha, por favor, não cometa o erro de dizer que quem pensa diferente não é um homem de Deus. Eu vejo muita gente que diz que o calvinismo é uma doutrina do inimigo, satânica, e fica citando, por exemplo, Charles Spurgeon, fica citando João Calvino e vice-versa, né? Então vamos ser maduros, vamos levar isso com muita maturidade, com muito equilíbrio. Existem homens de Deus que pensam de forma divergente. E agora, gente, vamos lá. O que eu acredito? Nós sabemos que são 5 pontos, né? 5 pontos do calvinismo e 5 pontos do arminianismo. E eu quero ser honesto com vocês, vou ressaltar um ponto de cada lado. Eu acredito em um ponto do calvinismo muito forte. E quando eu digo e ressalto esse ponto, aí a pessoa já pode me colocar ali dentro.
totalmente lá dentro. Pastor Bin é calvinista. Eu quero dizer para você que eu acredito na depravação total do homem, como diz os calvinistas. Em que sentido? Vou te explicar aqui. Eu acredito que o homem está completamente afetado pelo pecado, que não há nada nele que queira Deus. E quando o homem deseja Deus, ele só desejou por causa de uma intervenção de Deus. Foi o poder de Deus. Deus agiu. O Espírito Santo operou. Nenhum homem por si só é capaz de dizer assim, eu quero Deus. Então eu não acredito que o homem pode por si só, pela sua bondade, um dia acordar e dizer assim, eu vou me voltar para Deus. Eu acredito que quando o homem faz isso, ele só fez isso porque o Espírito Santo de Deus operou. A obra da salvação é uma obra que foi completa em Cristo e é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, se alguém foi convencido, não foi por um outro homem, não foi por ele mesmo, foi por causa do Espírito Santo. Tá? A depravação total do homem é uma coisa que eu acredito e eu acho que deixa a gente humilde. A gente passa a ser muito grato porque foi o Senhor que fez isso. Ponto. Contrapartida, existe um ponto dentro do arminianismo que eu acredito muito, que é o seguinte: Cristo morreu para todos, que é a expiação total e não parcial. Ou seja, os calvinistas já acreditam que Jesus morreu só para os eleitos. Eu quero dizer para vocês que eu não penso assim, ok? Vou repetir, eu não penso assim. Mas preciso reconhecer que tem homens de Deus que pensam assim. E citei, vocês sabem, precisam ser maduros para entender e a gente conviver juntos. No entanto, eu não acredito assim. Eu acredito que Jesus morreu por todos os humanos. Poderia te dar muitos textos, vou te dar um só, o texto áureo da Bíblia, João 3,16. Porque Deus amou o mundo, Ele amou o mundo. Ele não amou uma parte do mundo. Ele não amou uma fração do mundo, Ele amou o mundo. De tal maneira que deu o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E como eu disse, eu sei que isso não vai mudar o que você pensa, porque quem é calvinista vai dizer assim, mas olha, Jesus morreu para o que crê. Entendeu? Então a pessoa vai acabar vendo na Bíblia o que ele quer ver. Por isso que nós precisamos respeitar a posição de cada um. No entanto, eu estou aqui dizendo, porque tem pessoas que nos acompanham nas redes sociais e às vezes querem saber a nossa posição teológica. Então, nesse aspecto da soteriologia, eu acredito que Cristo morreu, sim, por todos os humanos. Só que eu não acredito que esse sacrifício abrange todos no sentido de que já foram alcançados. Jesus morreu por todos, mas quem acessa? Aquele que crê. Aqui é o X da questão. Quem que vai acessar a salvação que já foi comprada? Aquele que crê. Tem um pastor, ele é um doutor em teologia, chamado Rodrigo Silva, e ele tem uma ilustração que ele conta que é fabulosa, foi a melhor ilustração que eu já vi até hoje. E nessa ilustração, em resumo, vai deixar claro o seguinte, que quem for condenado não está sendo condenado pelo crime que cometeu, mas pelo perdão que rejeitou. Presta atenção nisso. Quem for condenado não será condenado pelo crime que cometeu, mas pelo perdão que rejeitou. Aí ele conta a história, não sei se eu vou lembrar dos detalhes, mas vou conseguir passar aqui para você pelo menos o enredo da história. Esse homem estava condenado à morte, ele foi sentenciado à morte, a pena de morte, mas era um lugar onde o governador tinha poder políticos de perdoar um criminoso condenado à morte. E um dia o governador daquele lugar decidiu que iria perdoar aquele homem. Então ele colocou uma roupa de clérigo, de sacerdote, pegou a Bíblia e colocou a carta de perdão. E foi visitar aquele homem no presídio, um dia antes da sua execução. E ele não quis receber, tratou mal, e ele insistiu que queria falar com ele, disse que não queria, como é que você vem falar comigo agora, e eu vou ser executado amanhã e tal. Resumindo, não recebeu aquele homem, ele foi embora, e o carcereiro disse assim, você realmente é louco. Ele disse, por quê? Você sabe quem é esse homem que você expulsou daqui agora? Ele disse, não sei. Ele disse, esse homem é o governador. E ele simplesmente tinha naquela Bíblia, dentro dela, a sua carta de perdão.
E aí ele ficou pensativo e no outro dia, antes de morrer, ele escreveu uma carta e ele disse assim nessa carta: eu quero dizer para todos que eu fui executado, eu fui condenado não pelos crimes que eu cometi, mas pelo perdão que eu rejeitei. Logo, meus amigos, eu não me considero um calvinista, porque dos 5 pontos da soteriologia calvinista, só tem um que eu realmente acredito. Dos 5 pontos da soteriologia arminiana, eu só tenho um que eu não concordo. Então, apesar de estar mais para um lado do que para o outro, eu não consigo ser representado e, sendo honesto com vocês, esses pacotes não me representam, ok? Esses pacotes não me representam. Mas é importante a gente estudar, pensar sobre essas questões. Mas eu acredito também, isso é importante a gente falar aqui, que a salvação pela graça. Quando a gente fala salvação pela graça, a gente não está tirando as obras do homem. A gente está dizendo que as obras que o homem vai produzir, que eu gosto muito do termo de Paulo, fruto, elas só podem ser produzidas de fato em Cristo. Então o homem, ele não foi salvo pelas obras, mas foi salvo para as boas obras. Eu até tenho um outro podcast que eu gravei sobre isso, você pode dar uma olhada lá. Vou até pedir para colocar o link aqui para você assistir. Fizemos um podcast só sobre essa questão, para você entender a relação de obras e fé. Porque tem gente que pensa que a fé está anulando a obra. Não. O que a gente precisa entender é que a salvação pela graça vai dizer que não há mérito nosso. E isso, gente, não é uma mensagem só dos reformados calvinistas, porque, se você sabe ou não, mas existem reformados arminianos. Então, o termo reformado, ele não é um termo ligado só aos calvinistas. Existem hoje pessoas que são reformados, mas eles são, no que tange a soteriologia, eles pregam e acreditam muito na salvação também pela graça de Deus. Então você vê que a salvação pela graça é uma coisa que tanto o calvinista como o arminiano concordam. Nós concordamos que a salvação é pela graça de Deus. E também o calvinista sério, sabe o que ele vai dizer? Ele vai dizer que se aquela pessoa não tiver um bom testemunho, é a prova de que ele nunca foi salvo. É a prova de que ele nunca teve uma experiência com Deus. Ou seja, o que eu gosto? Quando tanto o calvinista quanto o arminiano, ao pregar a graça, enfatize que a graça vai gerar santidade. Esse é o ponto, anote esse ponto. A graça que não gera santidade não é graça de Deus. É uma graça muito barata. Então, pessoal, é isso. Compartilha aí esse vídeo com todo mundo dos teus grupos, das tuas redes sociais, e até o nosso próximo podcast.